Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um emocionante, importantíssimo SigmaCast. Eu sou o professor Thiago Diana e eu tenho uma conversa, assim, daquelas essenciais para fazer com você aqui hoje. É a primeira vez que eu recebo essa pessoa aqui. Acho que ele já esteve aqui em outro momento. Já esteve aqui, Meiji? Não, nunca tive, não. Então é a primeira vez que ele está vindo aqui. E eu fico muito feliz em conversar hoje com um professor de matemática, um cara brilhante. Professor Meiji, seja muito bem-vindo, meu amigo. Opa! Muito obrigado, Thiago. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com você e para falar para a comunidade Sigma sobre esse assunto que é muito importante. A conversa hoje é sobre Olimpíadas. Até que ponto vale a pena participar? Quais são os benefícios de quem participa? Como fazer que essa participação não seja uma participação que só pressiona? Será que de verdade fazer parte das grandes Olimpíadas acadêmicas que acontecem hoje em todo o país, nas mais variadas disciplinas, valem a pena? A conversa do SigmaCast hoje é com ele, Meiji, com a temática Olimpíadas. Já vamos dar início. Meiji, o negócio então é sobre Olimpíada e assim, matemática manda nesse negócio de Olimpíada, principalmente desde o início. Fala pra mim, cara, você acha que de verdade vale a pena os estudantes participarem desse mundo olímpico? Olha, Thiago, vale muito a pena. Tá, eu tenho experiência já de muitos anos de Olimpíada, porque eu sou professor de escola pública também, então eu trago essa bagagem que quando eu pude desenvolver isso aqui no Sigma, eu falei, pô, que massa, que vale muito a pena. Eu vi alunos se transformando, aprendendo a gostar de matemática. E não só em matemática. Quando eu vi o meu filho fazendo Olimpíada de Astronomia, fazendo a OBA. Que legal. Né? E ele que sempre foi das exatas, chegando para mim falando que não era mais de exatas, que era de humanas. Eu falei, mas o que foi isso? Né? Então, é um agente transformador realmente assim dos estudantes, sabe? A participar de uma Olimpíada, porque ele consegue ver a matéria que é dada em sala de aula de uma forma muito diferente, de uma forma muito prazerosa, de uma forma muito legal. Tá bom. Quando a gente pensa em Olimpíada, fica parecendo, e aí talvez algumas pessoas que nos acompanham possam achar também, que é uma coisa de alunos gênios, tem que ser alunos extremamente inteligentes, que têm um desenvolvimento fora do comum, e tem outras pessoas achando que são para alunos maiores. Parece que as duas coisas que eu estou falando aqui não fazem o menor sentido, né? Que tem um outro público. Fala pra gente, para quem são essas Olimpíadas e principalmente se qualquer pessoa pode participar? Olha, qualquer pessoa pode participar. Tá? A Olimpíada é feita para qualquer um. Você vai ser estimulado de uma forma que provavelmente você nunca foi estimulado na sala de aula com os livros normais da didática normal. É um jeito diferente de apresentar os conteúdos que são ensinados em sala de aula. Então, ela é para qualquer um. O aluno que participa de uma Olimpíada, ele começa a perceber que o ensinamento dado em sala de aula pode ser muito prazeroso, muito vantajoso para ele. Então, aprender daquela forma ali, que são técnicas diferentes que ele vai colocar em prática, né? Então, vale muito a pena, não é só para aluno gênio, pode ter certeza que não. E você falou que seu filho participa. Com que idade é possível participar? Quando que ele começou? Fala pra gente também dessa expectativa sua mais pessoal. São dois filhos, né? Eu tenho um filho que já é engenheiro. Legal. Ele tem 6 medalhas, né, na UBMEP, sendo 2 de ouro. A medalha da UBMEP, por exemplo, para buscar de ouro, para entregar de ouro, é lá no Rio de Janeiro. Ele participou dessa viagem quando era criancinha. Foi nessa cerimônia. Ministério da Educação, exatamente. Ciência e Tecnologia. Exatamente. Todo mundo lá, é uma coisa maravilhosa, muito bonita a cerimônia, sabe? Então, ali houve um despertar muito grande para matemática para ele. Legal. Que foi ali no 6º ano, quando ele começou. O outro filho meu já está no 2º ano, todo ano ele está tentando. Segundo dos pequenininhos ou do ensino médio? Não, 2º ano do ensino médio. Que legal. Todo ano ele está tentando, já conseguiu algumas vezes chegar na 2ª fase, e para ele é um prazer. Eu fico vendo ele no final de semana, né, resolver uma questão de Olimpíada, quando eu passo para ele, ele passa para mim também, é meio que uma diversão. E eu percebo isso muito nas famílias também, porque eu faço um trabalho muito voltado assim no Sigma,
toda sexta-feira eu mando as questões de Olimpíadas para os Legal. alunos. E eu percebo os pais e as mães, os irmãos, todos envolvidos nisso, querendo resolver as questões. Eu acho interessante, tem uns que entram em contato comigo querendo saber como é que faz aquela questão que não conseguiu fazer. Ou seja, se torna um elo cultural familiar e as pessoas vão se envolvendo nisso. Sim. Cara, isso é uma grande sacada, assim. O aluno olímpico, o aluno curioso, o aluno que está tentando, ele ainda tem esse acréscimo da família. Então, pô, faz sentido. Faz sentido. O trabalho que eu desenvolvo, realmente, eu percebo a família, todo mundo engajado, sabe? E eles até falam assim, professor, eu não consegui essa, meu pai me ajudou. Eu falei, não tem problema nenhum. É exatamente isso mesmo. É uma coisa grandiosa. Tá bom. A gente sabe que tem Olimpíadas na parte de matemática, elas são muito tradicionais. Tem Olimpíada na parte de português. E assim, existe um nicho ainda maior. Pensando no nosso público, que não é tão ainda conhecedor desse universo olímpico, quais são as principais Olimpíadas e principalmente a nossa escola? O que mais a gente participa? Eu sou da área de matemática, né? Então eu conheço bem as Olimpíadas de Matemática. A principal hoje em dia seria a OBMEP, porque ela vai dar o caminho para a OBM, que é a maior de todas, né? Bom. Sendo a OBM aquela que vai formar a equipe brasileira formar a equipe que vai representar o Brasil em Olimpíadas internacionais. Então, assim, aqui o pessoal mais dá valor mesmo seria a OBMEP, encaminhando para a OBM. Mas de outros conteúdos que eu fico sabendo também, a Olimpíada de Português, a Olimpíada de História, a de Química, a OBA, que é tradicional Bem já de tradicional, muitos anos. astronomia. Agora tem a de Robótica. Tem Olimpíada de tudo quanto ter jeito, né? Para pessoa, para todos os gostos aí. Há uns 10 dias saíram os resultados da Canguru, que se tornou uma das maiores em termos de alcance no mundo. Sim. E eles estavam discutindo, falando que ela tinha tido uma menor quantidade de medalhas de ouro no Brasil e no mundo de maneira geral, mas ainda assim os números do Sigma foram maiores do que no ano passado. O que você acha que a gente tem feito de tão diferente no que diz respeito à Olimpíada para que nos últimos 3 anos o nosso número de estudantes olímpicos tenha aumentado, Meiji? Olha, o Sigma nos últimos 3 anos está dando uma aula, assim, realmente, de que é desenvolver o gosto olímpico nos alunos. Tá bom. Nós temos aulões preparados para ele. Os professores, a gente distribui atividades em sala de aula, aproveita o próprio conteúdo da aula para ver uma questão de Olimpíada e colocar ali para eles verem como é que é. E o apoio assim da direção mesmo nesses últimos 3 anos assim foi realmente crucial. Nós passamos por exemplo, tínhamos 2 alunos só que iam de cada unidade para a segunda fase da OBMEP, agora temos 7. Isso assim foi uma felicidade imensa para mim, porque eu vivia batalhando por isso daí, e quando essa gestão deu esse apoio para a gente, eu falei, agora a gente vai brilhar. E aí estamos surgindo com esses resultados aí. E no que diz respeito à universidade, então pensando no ingresso depois desse estudante da educação básica no ensino superior e ainda no mercado de trabalho, você acha que ter participado de Olimpíadas traz algum tipo de diferencial competitivo para essas crianças? Com certeza. Em que sentido? Assim? Vamos pensar assim, já para entrar na universidade hoje em dia, Tá bom. que é um diferencial muito grande, o aluno olímpico não está precisando nem fazer vestibular mais. Isso é uma grande sacada. Pessoal, não sei se vocês sabiam, mas tem universidades hoje, universidades extremamente tradicionais, muito boas, são as melhores do país, ficam lá no Sudeste, alguma delas, e elas hoje já têm vagas olímpicas. Ou seja, você faz a Olimpíada e você fica livre de ter que fazer o Enem ou ter que fazer o vestibular. Sim. É isso, né? Exatamente. Você mostra o seu currículo, né, de olímpico, quais medalhas já conseguiu, e você concorre de uma forma extra, fora do vestibular. Tá bom, com outras vagas com outras vagas separadas. Eu tive um caso agora de um aluno do Sigma, que o menino? Ele é o Arthur, aluno Arthur, ele foi nosso aluno até primeiro ano do ensino médio, se eu não me engano, em Águas Claras, mudou para São Paulo, mas ele entra em contato comigo o tempo todo pelo fato de eu ter estimulado tanto ele a participar de Olimpíada, e ele mandou uma mensagem para mim dizendo que ele passou tanto pelo vestibular da USP, mas também como aluno olímpico. Passou, e ele pôde escolher qual que ele queria. Isso é muito bom. E quando eu penso em raciocínio lógico, para além da matemática, como a Olimpíada ajuda, Meiji? Olha, as questões de Olimpíada, por isso que ela é para todos.
Porque não é uma questão que vai precisar da matemática muito rebuscada. Entendi. Por exemplo, nós falando de Olimpíada de Matemática mesmo, né? Ela vai precisar mais de raciocínio lógico, de leitura, interpretação e organização. São esse conjunto de ideias que a gente tem que desenvolver no aluno. E não assim, conteúdo, não é uma coisa conteudista. Você acha que tem gente que às vezes vai, e eu vejo muita gente hoje, até os pequenininhos do Fundo 1, fazendo essas Olimpíadas a partir do 4º ano. Você acha que tem gente que vai na curiosidade, sem ter muita certeza, e que se apaixona nesse negócio? Ah, com certeza. Muitos alunos, eles vão assim, deixa eu ver o que é isso. Ainda mais se os professores, igual os nossos professores do Sigma, têm estimulado tanto, o aluno fala assim, vou querer saber o que é isso daí, né? Às vezes eu vejo eles falando de um medo que se tem em alguns conteúdos da matemática, que podem ser muito difíceis, e eu acho que deve ser muito revelador a experiência de você chegar na prova e entender que a prova vai além de contas matemáticas, Sim, vai que muito tem além. uma série de propostas de resolução de problemas, às vezes de maneira de dedução lógica, de pensamento ali. É exatamente isso. O conteúdo ali é muito pouco, é o conteúdo mais básico, aquele principal da matemática mesmo. Aquele conteúdo matemático assim que é muito específico, quase não cai. Porque a Olimpíada ela é nacional. Então ela tem que abranger, ela tem que incluir todos os estudantes do Brasil. Tem que pensar para todo o Brasil todo. Então o que realmente foca é o raciocínio lógico, a organização, esse tipo de coisa. Então o aluno que às vezes não se considera muito bom em matemática na sala de aula, ele pode muito bem. Eu tive um caso de um aluno que quando matemática vai lá e arrebenta. Exato, vai e arrebenta mesmo. Já tive vários exemplos assim de aluno assim que quando sai o resultado o pessoal olha assim e fala, não acredito. Eu falei, eu acreditava. Porque o aluno ele tem um raciocínio muito bom, sabe argumentar, e é isso que a Olimpíada mais força nos alunos. Pensando em crianças, Meiji, você acha que de alguma forma essa cultura olímpica ajuda esses meninos com autoconfiança, com conhecer outras pessoas, ou se sentirem mais capazes? Como é que você vê, assim, na sua experiência, acompanhando turmas que são de alunos olímpicos, pessoas que fazem, pessoas que não fazem, acompanha os dois grupos. O que você pensa sobre esse grupo que faz? Olha, a maioria dos alunos, não vou falar a totalidade, mas a maioria dos alunos que fazem, eles começam a se apaixonar por esse tipo de questão diferenciada daquelas provas normais que ele está fazendo. E acaba buscando ali, cada um tem seu objetivo, né? Tem um aluno que tem o objetivo de realmente ser medalhista, ser campeão, e tem um aluno que está ali para aprender coisas novas, de perceber, exatamente, de estar ali envolvido naquele momento ali, de falar, pô, estou numa Olimpíada de conhecimento, né? De Olimpíada de conhecimento nacional. Nesse momento aqui agora, para fazer o BIMAP, tem 20 milhões de pessoas fazendo junto comigo. Sinistro. Então, o aluno realmente ele tem que entender qual o objetivo dele ali e não se frustrar quando o resultado às vezes não vem, porque como se é uma coisa muito diferenciada, que não é tanto trabalhada assim na sala de aula, o aluno tem que perceber que aos poucos. Tá. Ele vai caminhando aos poucos e se não desistir, com certeza consegue chegar no seu objetivo. Tem famílias que querem muito que os estudantes sejam essas pessoas que se aproximam do mundo olímpico, e algumas dessas que acabam querendo ficam naquela incerteza assim, será que levar meu filho para esse mundo, para essa cultura olímpica, vai fazê-lo assim, competir demais? Eu vou aguçar muito a competitividade? Eu vou exagerar? Eu vou fazer mal? Como é que você enxerga isso, Meiji? É importante que as famílias não pressionem o aluno a participar da Olimpíada que ele não tem uma certa habilidade ou não quer. Né? Porque ainda bem que hoje em dia tem Olimpíada de quase todos os conteúdos aí que o aluno quiser. Então ele mesmo tem ali as suas particularidades, né? Tem as suas habilidades, ele pode decidir qual que ele quer participar. Eu acho assim, muito importante ele entender que se ele não for bem, faz parte do processo. Né? Faz parte do processo, que é uma coisa nova. Então, aos poucos, ele vai melhorando e ele vai conseguindo. O importante é não desistir. Porque eu tive aluno do Sigma de Águas Claras que só conseguiu entrar para a segunda fase no 9º ano. E é muito orgulho para mim que ela conseguiu entrar para a segunda fase no 9º ano, era uma aluna, e ela foi medalhista de bronze naquele ano ali, que é uma coisa muito difícil de conseguir uma medalha na UBMAP. Legal. E não desistiu. Entendeu que o processo dela era um processo mais longo mesmo. Tá. Você acha que as Olimpíadas acabam ensinando também como lidar com um possível resultado que você não queria? Você acha que essas crianças que estão vivendo o mundo olímpico, elas acabam sendo mais resilientes, mais dedicadas, ou trabalhando melhor com as suas frustrações?
Ah, eu acho que sim. É. Participar de qualquer competição, na verdade, né? Não sei se você sabe, eu sou professor de jiu-jitsu Sim, também, eu né? vejo você nas lutas. Exatamente. Então, eu falo muito isso, tanto dos alunos de matemática quanto de competição. A gente tem que aprender também com as derrotas, né? Aham. Aí é muito importante saber por que não deu certo, para a gente correr atrás daquilo que está faltando ainda, né? Então, o aluno que está envolvido com Olimpíadas de conhecimento, ele se torna diferenciado nisso também. Ele vai estar mais preparado para quando ele não conseguir o resultado que ele quer. E como que a família, Meiji, equilibra essa situação? Porque pode ser que eu tenha uma família que quer muito que essa medalha venha. Um caso hipotético, mas vamos supor que o pai era medalhista olímpico, está incentivando que o filho faça e participe das Olimpíadas, mas o filho não tem muita aptidão e não quer muito. Parece mais um sonho do pai. Como que eu vou agir nesse caso? É deixar o filho, essas coisas acontecerem naturalmente, né? Por exemplo, sou professor de jiu-jitsu, mas não tem nenhum filho que gosta de jiu-jitsu. E não tem problema nenhum. Ah, mas Não se é tem de problema matemática, nenhum. os meninos gostam de matemática. Exatamente. E foi uma coisa natural também, né? Entendi. Porque a minha filha, por exemplo, ela sempre foi muito boa de matemática. Legal. Mas não gostava de matemática, mas tinha um raciocínio muito bom, de tanto que a escola preparava ela, mas não gostava de matemática. Não era a praia dela. Tanto que hoje ela é advogada. Né? Então, os pais têm que perceber e realmente não forçar o Tá bom. aluno. E assim, para a família, que às vezes tem aquela vida corrida, que tem aquele tanto de coisa a fazer e que já está numa rotina intensa, como é que eles vão fazer mesmo para equilibrar um pouco da excelência e desse resultado que a gente quer que venha, mas equilibrar com o bem-estar emocional da criança? A família, nesse caso aí, as escolas, a escola como Sigma dá muito apoio em relação a isso daí, né? Tá Nós bom. temos listas de exercícios, nós temos os cursos do Avante Olímpico para o aluno se preparar, para que isso aconteça de uma forma mais fácil. Tá bom? Mais Porque leve, mais leve, gradual. mais gradual, porque realmente a sala de aula é muito voltada hoje em dia para as avaliações que ele vai fazer no final do período mesmo, né? Então, se o pai ou a mãe quer que o aluno comece a participar de Olimpíadas, é bom ele ter uma preparação. Então, é bom estar numa escola que te dê esse apoio, né? Tá, você é pai, você é professor de jiu-jitsu. Então você fala de disciplina, fala de contas, de matemática. Vamos supor que tem uma família em casa que quer muito que o filho participe, Meiji. Qual que é a sua dica para essa família que quer integrar, mesmo que aos poucos, essa criança no universo olímpico? Olha, a minha dica foi infalível lá na minha família, hein? Boa. Casos reais é sempre melhor. Exatamente. Eu colocava pro meu filho desde pequenininho uns desafiozinhos de matemática Matemáticos. no nível dele ali e ia numa crescente com ele ali. Ele nem percebia que isso estava acontecendo, mas ele começou a gostar de resolver esse tipo de questão, onde o foco não era tanta matemática, e sim pensar, estabelecer uma organização, uma lógica para resolver o problema. Então, isso desde pequenininho, né? Onde que os pais mais erram nesse processo? Os pais mais velhos que colocar muita pressão, que o aluno realmente tem que ter resultado. Entendi. Porque o foco da Olimpíada não é o resultado. Eita, isso é importante, sim, hein? Exatamente, não é o resultado. O foco da Olimpíada é toda a bagagem que ele vai adquirir durante todo o processo. Ou seja, quando uma pessoa está indo para a Olimpíada, ela não necessariamente está pensando na medalha. Exatamente. É diferente de uma competição, até, tá falando muito até de jiu-jitsu, né? A competição de jiu-jitsu, você vai ali, você está colocando a sua luta ali, você quer ganhar de qualquer jeito. Mas se você vê o clima que é uma sala de aula com os alunos olímpicos no dia de competição, é diferente. Você percebe eles ali, quando sai o resultado, na maioria das salas, eles vibram com o sucesso do outro, né? Então, é aquilo que eu falei. O aluno que ele participando de várias vezes desse processo, ele acaba entendendo que o resultado negativo faz parte do processo e aprender com aquilo ali que, se ele quiser continuar, ele tem que se esforçar um pouquinho mais, se dedicar, que ele vai conseguir seus objetivos. E como é que eu fujo, Meiji? Você é um educador, cara. Como é que eu fujo das comparações entre o menino que faz e o menino que não faz? Se tem tanta diferença, como é que eu tento não, assim, evitar a comparação entre um e outro? Não deve se comparar, né? Acho muito importante os pais não compararem isso, porque ele tem que perceber que cada filho, cada ser humano é um indivíduo, né? E entender que cada um tem suas habilidades. Então, ficar comparando porque um aluno da sala dele foi melhor que ele, isso aí realmente não é legal, porque são diferentes. A habilidade do seu filho pode ser totalmente outra ali, que você está forçando ele pelo lado errado ali.
E de repente, perdendo a chance de ter um grande profissional em outra área. Então, o que você está falando é importante. Então, pode ser que o cara não queira e não tenha aptidão das Olimpíadas, e ainda assim ele pode ter um futuro perene, mesmo Sim. não participando. Exatamente, mesmo não participando. E, assim, sem pressão, o aluno, mesmo não tendo uma certa aptidão, ele participa, porque o dia das Olimpíadas, o processo de chegar ali naquele dia é uma coisa muito legal. Tá O bom. treinamento, sabe? É muito legal. Então, eu acho que realmente uma das coisas que mais me preocupa nesse processo é a pressão, que pode ser feita em cima do aluno dele ter um resultado. E que isso nunca será o mais importante. E sim o processo, a bagagem que ele vai conseguir de conhecimento durante todo o processo é muito mais Há importante. 3 anos mesmo eu tive uma felicidade muito grande acompanhando uma série de estudantes na Olimpíada de História. É uma Olimpíada grande, acontece durante o primeiro semestre praticamente inteiro, são provas a cada semana, nível de dificuldade altíssimo que você pode fazer em grupo e em casa. Então eles dão uma série de missões e tarefas, você entrega a cada sexta e você vai passando de fase. A última fase, eles são convidados a irem até a Unicamp, porque a Olimpíada, assim como algumas da matemática, são realizadas pela Unicamp. Então, em 2 oportunidades, uma em 22 e uma em 23, eu acompanhei alunos na final olímpica de história lá na Unicamp. E assim, a sensação de vitória dos meninos é um negócio sem cabimento. Só Assim. de estar lá, né? É porque assim, na de história em específico, no Brasil, assim, de Brasília foram 2 só. No Brasil inteiro vão ser 25. Só que quando começa, tem mais de 5.000 equipes. E ele consegue perceber que com dedicação, com sequência, com tentativa, com esforço real, com vontade humana, ele consegue atingir um resultado que seria difícil. Sim. Então, ter ido até lá e ter testemunhado de perto esse universo olímpico, cara, para mim fez muito bem. E ó que nem era de matemática, então assim, totalmente tranquilo o ambiente, totalmente possível de desenvolver aprendizados, vivências. Eu não tenho dúvida que aqueles estudantes que viajaram até lá e fizeram isso sem as famílias, eles eram alunos da primeira série, eles viveram uma experiência extremamente fantástica na vida deles. Ah, com certeza. Um tipo de experiência que eles não vão esquecer. Com certeza. Você falou da de matemática, eu tinha uns alunos também que eles foram naquela semana olímpica. Então eles foram medalhistas da OBM e eles tiveram lá a chance de participar da semana olímpica. E aí era um evento grande. É um evento que o último que eu acho que eles foram foi em Joinville. E aí era um evento grande. Sei que os menininhos pequenininhos estavam lá 4, 5 dias por conta disso. E com matemáticos brilhantes do mundo inteiro. Então, assim, muito legal isso. Exatamente. Hoje em dia tem até o programa de iniciação científica júnior. Sim, que os alunos, PIBIC para crianças, exatamente, né? Que eles podem, tendo uma medalha, eles podem ser chamados para participar. Então, tem vários campos que realmente, depois da Olimpíada, tem o pós-Olimpíada também, né? Que é muito bom. O que diferencia aí, a gente já está indo para a reta final da conversa? Desenvolvimento pessoal de só pressão. Como é que eu faço para diferenciar essas coisas nesse universo olímpico? Ele tem que perceber que o mais importante é todo o processo que ele está fazendo ali. Perceber que aprender resolver uma questão de matemática, resolver um problema de história, um problema de robótica, com tudo aquilo que vai estar ali naquele momento é muito mais importante do que o resultado. Aquele conhecimento que ele tá angariando ali naquele momento é o mais importante. Tá. Como você está falando muito em trajetória, e como a trajetória e como essa sequência que a criança faz é importante, para além do sucesso da medalha, o que você considera na trajetória de quem quer ser aluno olímpico como um sucesso? O aluno olímpico, você vê as fases de uma prova de matemática. Tem a fase ali da prova objetiva, logo depois tem uma fase da prova discursiva. Entendi. Então, o cara que é bom de matemática, ele tem que aprender a escrever. Se eu tivesse tido isso na minha época, porque eu me formo, mas eu olho assim a minha monografia de curso, eu era péssimo em escrita, não sabia escrever nada, porque eu nunca fui incentivado a escrever bem. Entendi. Então, um aluno hoje em dia que participa do processo olímpico, né, a partir de agora, a gente começa na sala de aula agora a mostrar como responder uma questão de matemática de uma forma discursiva, como responder. Então, e toda essa bagagem que ele está tendo ali agora em sala de aula para aprender a escrever, ele vai usar isso no futuro. Entendi.
Vale a pena, Meiji, no final das contas, colocar os meninos para fazer a Olimpíada ou não vale? Vale muito a pena. É muito. Convence ali naquela Olha, câmera ali essas é pessoas. muito prazeroso, tá? O processo todo vocês vão perceber, tá? O tanto que é legal, tá? Aproveita quando eu mandar as questões aí para vocês no final de semana, a família se reúnam para resolver juntos. Ou essas questões chegam pelo Agenda Edu? Chegam pelo Agenda Edu. E vão só para suas turmas? Está indo para todo mundo? Como é que tá fazendo? A maioria dos professores eu coloco no grupo de matemática, a maioria também passa para os outros alunos. Tá bom, então garante que esse negócio vai chegar para todo mundo. Tô lançando um desafio aqui da matemática. Vai chegar a questão olímpica aí e o papel do pai é conseguir acertar antes do filho. É isso aí. Se o filho tiver que te ensinar, né, tem algum trem errado aí. Mas tem muito disso mesmo, dos pais ficam desafiando os filhos, Legal. igual eu fiz com meu filho quando era criança. Legal. E depois o meu filho, ele começou a perceber que como eu colocava muito desafio para ele começou a colocar para mim também, que a professora ensinava para ele. E isso é muito legal, essa coisa familiar. E talvez, Meiji, é o que você disse, o mais importante não seja, pessoal, quantas medalhas esse cara vai conquistar. Talvez o mais importante seja a quantidade de grandes experiências, vivências e os diferenciais competitivos que ele vai criar tendo vivido isso. Exatamente. Então, tem coisa que quando que você vive ou você não vive. E aquele que não vive está deixando de ter uma formação, um desenvolvimento que o outro que fizer, sem dúvida nenhuma, vai ter de diferente, de competitivo, de diferencial e de importante. Então, gostei muito dessa conversa. Exatamente, eu falo para meus alunos, né? Nós estamos nas minhas turmas, estamos na lista 10 já, foram 4 questões em cada lista, são 40 questões. Quem não fez, tá atrasado 40 questões. Mas dá tempo, dá para fazer, as férias estão chegando, dá para fazer. Certo. Meiji, toda a reta final do nosso programa, antes de encerrar, a gente deixa para as nossas famílias, para os professores, para todo mundo que nos acompanha, os pontos principais da conversa. Certo. Como você que é o especialista aqui, você fica com 2 pontos, eu fico com um só. E aí eu vou chamar agora o nosso valioso Sigma Dicas. Meiji, a regra é simples. É o ponto final do convencimento. A gente tem 3 argumentos para defender tudo que a gente conversou. Você fica com 2, eu fico com 1. O que mais foi relevante na nossa conversa hoje para os nossos familiares? Bem, os meus 2 pontos vão estar interligados. O primeiro ponto é, as Olimpíadas, o foco não deve ser o resultado, na minha opinião. O foco deve ser todo o desenvolver aquele momento que você vai estar ali, toda a bagagem que você vai ter, a construção dos seus conhecimentos novos, isso é o mais importante. Conhecer pessoas novas, conhecer várias coisas que só quem está participando da Olimpíada pode perceber. E a outra coisa é ligada a isso, né? É que os pais realmente não coloquem um desejo muito grande do aluno que ele tenha um resultado, que ele consiga uma medalha, porque esse não é o foco principal. Uma Olimpíada de conhecimento, vão participar milhões de adolescentes, milhões de crianças, e poucos vão conseguir medalha, né? Se fosse assim, então a maioria não ia participar nunca de uma Olimpíada. Então, o importante, pai, é seu filho estar ali, desenvolvendo a sua capacidade de raciocínio lógico, de organização, de conhecimento, mas de uma forma muito prazerosa. O prazer é o mais importante aí nesse contexto de Olimpíada. Muito bem, eu vou deixar um aqui. Cara, você acabou falando o que eu ia falar, hein? Ficou ruim para mim agora. Mas bora. Eu vou deixar um pensando em professores e principalmente em famílias. Lá nas minhas turmas, e eu sigo sendo professor, toda vez que eu quero que alguém participe de alguma coisa, eu tento ser o maior exemplo dessa participação. Então, medidas as proporções, pessoal, quando agora há pouco a inscrição do Enem estava aberta, e eu quero muito que eles tenham um excelente resultado no Enem para conseguirem fazer o que quiserem fazer de sonhos. Mas para isso, eu me inscrevo junto e faço a prova. Então eu queria pedir para professores e principalmente para os familiares, para vocês se aproximarem da rotina dos meninos. Não é que você vai ter que fazer a prova para ele ou junto com ele no dia que ele for fazer. Mas eu acho que se você faz parte desse universo, se você consegue mostrar para ele que faz sentido para você, você está encorajando de uma forma muito importante e muito especial. Então, minha dica aqui, Sigma Dicas, é sobre participação real e genuína e que você possa fazer isso pelos nossos alunos, você professor e você
pai e mãe pelo seu filho. Ô, Mendes, queria te agradecer, meu amigo. Conversa Valeu boa demais. Obrigado. A gente encerra por aqui falando sobre a Olimpíada e a importância de desenvolvimento da cultura olímpica. Mendes, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço Valeu. a oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante aí. A gente fica por aqui. Se você quiser seguir o SigmaCast, nós estamos lá no YouTube. A gente está também no Instagram. Além do YouTube e Instagram, com atualizações todas as quartas, tem todos os nossos episódios no Spotify. É só seguir, ativa aquele negocinho lá que fica chegando, chega antes de todo mundo e você pode acompanhar. Valeu, galera. Até mais. Tchau.